Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a esta live especial oferecida pelo Abrigo Bezerra de Menezes. Evento transmitido simultaneamente pelas plataformas do Facebook, da Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e pelo YouTube, no canal do Abrigo Bezerra de Menezes. O Abrigo Bezerra de Menezes celebra 80 anos, fazendo a diferença em lindas histórias de vida. E para dar início, vamos convidar a presidente da associação, Maria Xavier. Boa noite, Ari. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui juntos para estudarmos um pouquinho, né? Conversarmos um pouquinho e rezarmos um pouquinho, tudo um pouquinho, não é, Ari? Isso mesmo. E é 80 anos, né? 80 anos de atividade, a gente vai estar todo mês aqui fazendo alguma palestra diferente. Para esse mês, a do Dr. Sérgio, né, já foi falado, é a última desse mês. Para agosto, nós já estamos programando aí algumas coisas bem legais. Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos abençoe e que todos nós possamos sair melhores depois dessa live e, de preferência, que isso cale no nosso coração e a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Então, Mestre Jesus, aqui nos encontramos, permita-nos aprender daquilo que nos será passado nessa noite, que os bons espíritos possam nos envolver a todos, e que cada um de nós possa contribuir de alguma forma para que haja um pouco mais de paz, de equilíbrio nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que são conosco nessa existência. Então, paz e luz em todos nós, em nome de Deus e em nome do Cristo, que assim seja. E agora vamos ouvir Ave Maria com o maestro Fabrício Krasowski. Maria.
O nosso convidado de hoje é o doutor Sérgio Thyssen. Ele é médico clínico geral e cardiologista e foi professor de medicina. É bacharel em física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Expositor espírita e estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade. Seu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. A live de hoje é a continuação de outra live que o doutor Sérgio Thyssen fez no dia 28 de maio, com o tema O Poder da Oração. Caso você tenha perdido essa, ela continua lá gravada esperando por você no canal do Abrigo Bezerra de Menezes. Então, depois você pode ver com mais calma. A de hoje tem o tema A Oração e seus contextos na vida humana. Então, vamos receber carinhosamente o doutor Sérgio Thyssen. Boa noite, amigos. Boa noite, Ari. Boa noite, Maria Xavier. Boa noite. Já estamos juntos de novo. Que coisa boa. Muito obrigado pela oportunidade para que tenhamos ensejo a continuação daquele estudo que nós havíamos feito, que nós hoje possamos prosseguir mais um pouco, lembrando que esse é um tema que interessa ao mundo inteiro. Tudo que diga respeito à prece, à oração, é algo que se confunde com a própria história da humanidade. Mas vocês também sabem, não é? Que nós, como espíritas, temos podido aprender aspectos novos que nós não tínhamos antes, né? Nós nos lembramos que Allan Kardec ele buscou trazer para o corpo da doutrina inúmeras questões relevantes sobre a oração de um modo geral, né? Vocês lembram, por exemplo, em o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro da codificação e que a primeira edição foi em 1864, lá para o final, nos últimos capítulos, nós vamos ver, não é? O codificador trabalhando esse tema a benefício de um entendimento melhor sobre as questões da prece, não é verdade? Aliás, existe um livro chamado A Prece, que é de Allan Kardec, em que esses últimos capítulos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo estão neste livro menor, chamado A Prece, e mais um conjunto, vejam só, de mensagens de Allan Kardec sobre o tema, que foram recebidas depois no Rio de Janeiro, no grupo espírita Fraternidade, se não me falha a memória, e estão enfeixados neste livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então, meus amigos, como eu coloquei da outra vez e agora, né, sobre o tema em si, a oração da física quântica à beira do leito, só para relembrarmos, né, que nós estamos estudando agora com um conhecimento novo. Já tínhamos a física clássica, a física newtoniana, o chamado eletromagnetismo é do final do século XIX. Depois surgiu a física nova, a mecânica quântica com a teoria da relatividade, que é o que nós chamamos de física moderna. Então, nós que estamos vendo a ideia de que o pensamento, que é, como vimos com Kardec, o principal atributo do espírito humano, é como que algo que já não é bem
um eletromagnetismo convencional, porque o próprio André Luiz trouxe para nós, em vários dos livros da série, que o pensamento tem uma velocidade acima da velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo. Qualquer coisa superior a isso já é de natureza quântica. Isso é interessante para nós, porque algumas questões funcionais do nosso tema, se é clássico, tem certas nuances interessantes, mas se é quântico, é algo ainda mais importante, porque aí vem uma coisa chamada entrelaçamento, colapso da função de onda, a ideia das pessoas orarem umas pelas outras, a ideia de nós nos vincularmos a Jesus de Nazaré, aos grandes espíritos, formando uma ressonância, este tal entrelaçamento, isso traz subsídios novos para o nosso entendimento, mas mais do que isso, traz algo no sentido de uma valorização ainda maior das oportunidades da prece. Então, amigos, esse é um tema amplo, é um tema inesgotável. Então, nós vamos considerar alguns aspectos, lembrando que, como espíritas, temos essa espécie de privilégio de vermos Kardec, de vermos os espíritos da codificação, que, na verdade, é o Consolador prometido. É como uma volta de Jesus, nos ensinando com mais detalhes aquilo que ele havia começado há pouco mais de 2000 anos, quando ele esteve corporificado entre nós. Então, essa é uma temática útil, porque, como eu coloquei ali, falando um pouquinho da física, né? Mas a ideia de que hoje a oração ela vem sendo estudada pela própria medicina. Então, eu posso trabalhar a prece intercessória em pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia complexa, como de revascularização do miocárdio. Então, nós podemos estudar o valor da oração à distância ou na beira do leito, para que eu tenha um benefício, uma melhora clínica, uma recuperação mais ágil dos nossos doentes. E se nós nos lembramos que a Terra, o planeta, além de ser um grande educandário, uma escola primária, claro, eu diria, é um grande hospital, a questão da oração ela tem diversas questões, portanto, valiosas para nós, tanto no sentido da medicina preventiva, como no sentido da medicina curativa. Então, nós poderíamos ficar horas conversando sobre essa temática, mas vamos ver um pouquinho sobre o que depois de Kardec também nós tivemos chance de examinar, de estudar com Emmanuel, com André Luiz, com Humberto de Campos e outros autores, né, que sempre como espíritos espíritas, vamos dizer assim, procuraram nos dar conteúdos de reflexão para que nós valorizássemos cada vez mais o tema, não por uma questão teórica, por um embasamento científico, mas para que nós nos acostumássemos cada vez melhor à prática da oração, seja no lar, seja no culto do Evangelho, seja no hospital, seja nas atividades amplas e quaisquer nos centros espíritas do Brasil e do mundo. Então, vamos ver alguns aspectos, eu vou partindo daqui, e aí lembrando, vejam só, André Luiz, no capítulo 6, Missionários da Luz.
Então, é um ponto de retomada. A prece não é movimento mecânico de lábios. Por quê? Porque nós tivemos, vamos dizer, a coisa mais maravilhosa em relação à prece, porque numa determinada altura, não sei se vocês lembram deste episódio, os apóstolos estavam procurando por Jesus numa determinada ocasião, era até um domingo à tarde. E aí procuravam e não o encontraram no primeiro momento. E aí o que acontece? Eles olham no entorno da região e percebem uma luminescência na linha do horizonte. E eles intuíram que Jesus deveria estar ali. Todos se dirigiram naquela direção, foram chegando, a luz cada vez mais ampliada, e eles começaram a ver que era Jesus que estava ali. E Jesus estava orando, sozinho, conversando com Deus. Eles foram se aproximando e se sentiram envolvidos de uma sensação maravilhosa. O espetáculo que eles presenciaram ao verem Jesus orando era magnífico. E quando Jesus termina, eles chegam mais pertinho, e aí eles que eram judeus, todos eles eram acostumados ao serviço da prece nas sinagogas. Mas eles nunca tinham visto isto em nenhum templo de qualquer sinagoga da região onde eles estavam ou haviam estado em algum momento. Então foi algo tão impressionante que um deles vai adiante e diz: Jesus, ensina-nos a orar. E é então que Jesus carinhosamente elabora o Pai Nosso. E eles ficam muito surpresos, de novo, pelo conteúdo vibratório de tudo aquilo, e eles fizeram parte desse momento. Então, o Pai Nosso é uma prece extraordinária. É um estudo para uma live um dia desses, só o Pai Nosso. Mas 2000 anos depois, as pessoas foram repetindo as orações por causa das suas crenças, dos seus hábitos, e essas coisas foram sendo humanizadas. E aí, hoje em dia, é muito comum, em determinadas crenças, as preces, quaisquer, serem feitas um tanto mecanicamente. Não é? Como se pensa, já sem sentimentalidade. Então, é uma mera repetição de frases. E quando é assim, ela perde muito nos seus efeitos. E é por isso que, em Missionários da Luz, lembram do instrutor Alexandre, a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. Quando ele diz isso, ele se refere justo a algo que seja feito espontaneamente. É um diálogo silencioso, de um modo geral, com os anjos de guarda, os espíritos familiares, os espíritos superiores e os espíritos de primeira ordem e Maria, Jesus, Deus. Então é diferente, né? Daí aquela recomendação do instrutor Alexandre para nós. A criatura que ora
mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Ou seja, que espírito? O espírito encarnado ou desencarnado em prece verdadeira, legítima, espontânea, desinteressada, e não aquela que é meramente uma repetição mecânica. Então, reparem, espantoso poder, não é comum nós ouvirmos esse tipo de expressão. E é do instrutor Alexandre e é ensinamento para nós. Seguindo adiante, ainda no capítulo 6, a oração, agora os mensageiros, a oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Vejam quanto ensinamento. Toda prece deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Aqui uma observação. A palavra fidelidade, ela vem tem relação com fides, que é aquilo que a palavra fé significa. Então, fé não é uma crença cega, é uma crença por fidelidade. Então, a fidelidade que importa é a Deus, é a Jesus, é o Evangelho do Mestre, através de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é? Vamos dizer, a Boa Nova, de um modo geral, ao Novo Testamento, de um modo geral, incluindo as epístolas, incluindo, portanto, as cartas, incluindo, portanto, Atos dos Apóstolos com Paulo, com Lucas, e depois as questões de Paulo de Tarso. Então, tudo isso importa para nós, é um conhecimento progressivo. Então, ele fala fidelidade do coração. Essa é a verdadeira fé. Aquele que segue o Evangelho de Jesus. Quem ora, sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. A oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. E aí, Aniceto, quem ora, sintoniza a mente com as esferas mais altas, repetindo, e novas luzes que lhe abrilhantam a mente. A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres. Vejam só, um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material, e onde o ser bebe as inspirações que lhe são necessárias. Vejam, amigos, quanta riqueza de detalhes oportunos para nós e que nos ajudam a estarmos mais motivados para o exercício diário, regular, eventual, das orações nesses moldes. E nem tanto nos moldes do costume, da mera repetição de vocábulos ou frases. Então, a ideia do rezar ou orar, só para nós trabalharmos a ideia de que a palavra às vezes importa um pouco. Rezar é repetir palavras segundo fórmulas determinadas. Orar é sentir, é irradiar para Deus,
firmando desse modo uma comunhão com Ele, com Deus ou com Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver a fórmula: nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Vejam que extraordinário esse aspecto também. No livro Depois da Morte, nós selecionamos Leon Denis, claro, no capítulo 51, a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário. Lembram da história de Jesus retirado, orando, algo que foi presenciado primeiro ao longe, depois de perto pelos apóstolos? Um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É, por excelência, um refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Então, reparem, meus amigos, Leon Denis, lembrando para nós aspectos tão especiais a respeito do nosso tema, nos trazendo como que uma ampla motivação para a prática, sempre que possível, não apenas quando necessária, mas quando possível, porque a oração não é apenas para nós pedirmos ajuda quando estamos experimentando uma doença, uma aflição, uma angústia qualquer, não é? Ela também é um mecanismo de louvor a Deus, de gratidão, e desse modo, a cada momento nós estamos nos ligando cada vez mais de maneira espontânea, simples, lógica, amorosa, empática, fraterna, com os espíritos superiores, que são os agentes de Deus e os mensageiros da luz e do Cristo para com qualquer um de nós. Então, meus amigos, há no Livro dos Espíritos, a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Reparem, meus amigos de São Paulo, os detalhes que envolvem afetividade, espontaneidade, sentimentalidade e virtudes. Porque na medida que o ser vai ficando cada vez mais amadurecido, ele vai valorizando cada vez mais e melhor as coisas do coração. E são elas que vão permitir que nós estreitemos os nossos laços afetivos. Tanto, meus amigos, na horizontalidade, que envolve um grupo de oração, um contexto familiar, um grupo de uma crença, de uma igreja, de um templo, de uma religião qualquer, seja ela qual for, porque na essência todas elas são boas. Mas o que me parece muito evidente, não é, usando os artifícios da codificação kardeciana e das obras por Francisco Cândido Xavier,
é a questão da verticalidade. Então, quando eu comentava aquela breve história sobre o Pai Nosso, talvez, não é? Os apóstolos de origem judaica, claro, estivessem mais acostumados a expressões, pensamentos, ideias, palavras, também como é mais comum na humanidade, na horizontal. Mas quando nós estudamos a prece, segundo o Espiritismo, especialmente quando, além de Kardec, nós estudamos esses autores, nós vamos valorizar a verticalidade, o vínculo consistente com o alto, que é tudo o que nós precisamos. Na verdade, é útil a horizontalidade, mas a verticalidade é imprescindível para que tenhamos, como está aqui, a questão da presença dos bons espíritos que vão assistir as pessoas todas, né? E que estão bem ou que estão necessitadas ou doentes num hospital qualquer. Muito bem, seguindo adiante, Os Mensageiros, capítulo 25, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Ou seja, quando nós estamos encarnados, nós temos limitações. Mas ele diz, não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, de novo, sentimento e coração. Mas reparem, meus amigos, nós não estamos falando de palavras, porque amor é uma palavra, coração é outra. Elas são aspectos que revelam os tais sentimentos que verdadeiramente importam quando nós estamos buscando uma espécie de um transbordamento para que haja, vamos dizer, uma integração consistente e eu diria, às vezes, até permanente, porque vínculos maravilhosos se constroem em silêncio, nas ocasiões de preces ou de orações. Porque, na medida que isso mostra um certo amadurecimento de quem quer que seja, de qualquer crença, de qualquer religiosidade, de qualquer espiritualidade, né? É como se nós estivéssemos criando vínculos, retomando vínculos antigos, talvez, mas também criando vínculos novos. E aí a ideia de psicosfera, a ideia de entrelaçamento quântico, a ideia de afetividade, no meio disso tudo. E isso tem aquele tal poder que André Luiz estava trazendo para nós. Porque justo aqueles que não querem ter qualquer poder sobre quem quer que seja, aqueles que trabalham no anonimato, aqueles que vivem essas coisas com desinteresse, aqueles que às vezes nem esperam determinados retornos, aqueles que vivem ou procuram viver buscando pelo menos a humildade, a simplicidade, são exatamente aqueles que vão receber por sintonia, por afinidade, espíritos superiores, porque todos os superiores são virtuosos. E, por exemplo, simplicidade e humildade é típico dos mais elevados. Então, vamos adiante. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo, assim, o mais poderoso
influxo magnético que conhecemos. E aí, novamente, Aniceto conosco. Então, nós podemos estudar a prece dentro do estudo do magnetismo. Vejam só. Tudo que nós falarmos sobre magnetismo, seja o magnetismo mineral, o magnetismo animal, o magnetismo humano e o magnetismo espiritual, tudo tem a ver com a prece. Emmanuel tem um estudo muito lindo quando ele fala dos vermes que rastejam. Ele dá uma ideia de que mesmo os bichinhos de vida mais simples estão vinculados a Deus. No planeta Terra, ao nosso guia e modelo, que é Jesus. Mesmo sem consciência de nada. Porque essas coisas, além de serem exercidas voluntariamente pelos humanos, elas são exercidas de maneira involuntária, algo como que automática, instintiva, pelos nossos irmãos. Por isso que é tão importante um outro estudo. O ser evolui do átomo ao arcanjo. Esse é um estudo lindo e a prece tem a ver com todas essas questões. Mas seguindo adiante, nós poderíamos ver, ressaltando aquele aspecto, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Isso dito por Aniceto, que é um instrutor de uma colônia de relativa evolução, que é a colônia Nosso Lar. Seguindo adiante, vejam só, a prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Vejam isso. Especialmente a prece, naquele sentido da naturalidade, da espontaneidade e carregada dos magnetismos das virtudes. E muito da humildade, que, como disse um espírito outro dia, filho, a humildade é quem abre as portas dos céus. Então vamos continuando, lembrando a ideia, ele está ali então, mas somente quando estabelece modificação de roteiro. Agora, obreiros da vida eterna, o instrutor Jerônimo, olhem que linda mensagem dele, não é? Melhora, corrige, eleva e santifica. Tudo bem, já está ótimo conhecermos isto, mas veja o convite que ele traz a seguir, não é? Modificação de roteiro, porque os nossos roteiros nem sempre foram os melhores. Por isso que nós continuamos num mundo semi-primitivo, ou de provas e expiações, em que nós temos tantas tragédias, tantas dificuldades morais, tantas guerras, tantas doenças, tanto sofrimento. Então, é uma reflexão para nós. Oremos sim, mas na medida que você vai abandonando as frases feitas e decoradas, que você vai se envolvendo naquilo que você anseia para os outros, e ansiando para os outros, você acaba espontaneamente de tudo se beneficiando, é que as coisas começam a acontecer. É o roteiro no sentido da virtude. Solidariedade, caridade, fraternidade, empatia, compaixão, humildade, espírito de serviço. Então, vejam que curioso, né? Nós podemos correlacionar a prece com essas coisas. Vejam a prece de Ismália. Nós vimos um pouco disto da outra vez, mas está em Os Mensageiros.
Na prece encontramos a produção avançada de elementos de força. Eles chegam da providência divina em quantidade igual para todos. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. É de Aniceto também. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais e mais. Ele diz mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou tardia, remota, segundo as finalidades a que se destina. Agora é Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu. Voltando para o Evangelho, esta é uma página linda, linda. Jesus dizendo aos apóstolos: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno. Ou também é dito em outra tradução, entra para o teu aposento, que na verdade é o aposento da alma. Não é quarto, sala, não é necessariamente o ambiente externo. Na verdade, é algo íntimo, é do mundo íntimo. E tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Por que Jesus disse isso também? Porque desde o judaísmo, onde ele esteve, em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, em Cafarnaum, no Tiberíades, na Idumeia, ele sabia que aquele povo, muitas vezes, ia, como até hoje vão, ao Muro das Lamentações e fazem toda uma oração, mas muito vistosa, muito chamativa. Muitas vezes as pessoas se reúnem nos templos muito mais como uma atividade social do que uma atividade intrinsecamente espiritualizada. Então, como Jesus conhecia a humanidade, conhecia tudo que viria milênios depois dele, né, como é a nossa época agora, ele deixou prescrito, olha, atente bem, busque o mundo íntimo, busque a reflexão, busque o silêncio interior, para que o solilóquio com o Pai seja completamente distante de qualquer formalidade humana, convencional, porque isso não nos ajudou nunca e não nos ajudará jamais. Enfim, sigamos. Oremos agindo. Diante da prova, orar, envidando meios de transformá-la em experiência benéfica, para que a prova seja útil. Diante da penúria, orar, desenvolvendo o serviço que a desfaça. Diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Medicação espiritual também, não para substituir a medicina, mas há uma outra medicina que nos traz a lembrança do Divino Mestre, do médico divino, nos ensinando sobre as questões fundamentais para que não adoecêssemos tanto, como sempre aconteceu e acontece até hoje. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhe anulem os efeitos.
Vejam, isso na verdade, já que falávamos na medicina, isso na verdade é uma prescrição. Se nós pensarmos bem, são amigos espirituais, espíritas, que estão propondo lembranças oportunas e para a nossa reflexão, a bem do nosso aprendizado. Diante da dificuldade, orar aproveitando a lição dos obstáculos, de modo a evitá-los futuramente. Não é assim? Quantas vezes nós mesmos criamos as dificuldades que, geradas para os outros, acabarão voltando por questão de lei, ação e reação, causa e efeito. Então, a prece, junto dos elementos que nos sugiram a espiritualização da vida, independente da religiosidade ou da religião, da crença ou do credo. Na verdade, tudo isto nos ajuda para que nós também, uma vez evoluindo mais, nós não façamos nada em contrário às leis de amor, de justiça e de caridade. E daí não tenhamos que colher os cardos de uma semeadura equivocada, tanto do passado como dos dias atuais. Porque o futuro vai nos dizer exatamente o que nós já fizemos na atualidade ou antes. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, identificando recursos para o estabelecimento da paz. Se existe algo de que o mundo carece, desde toda a sua história, é a paz. Não é a paz do armistício assinado depois de meses ou anos de conflito. Não é o tratado de paz assinado pelas partes envolvidas e os outros que serão os testemunhos. Na verdade, é a paz de Jesus, como ele mesmo disse. Eu vos dou a minha paz, não a paz dos homens, porque outra é muito superficial. E quando Jesus associa a paz dele, ele também nos faz recordar sobre as promessas dele quanto ao reino de Deus e a sua justiça. E por isso ele dizia, recomendando que fôssemos pacíficos, mas e pacificadores. E ele foi enviando mensageiros em todas as regiões da Terra, em todas as culturas, nesse sentido. Para que houvesse a paz que nós ainda não temos. Tanto é que passaram-se milênios e milênios de toda uma vida de uma grande família que é a humanidade na Terra, e em pleno século 2021, ano 2021 e século 21, nós continuamos tendo conflitos armados, litígios, guerras, invasões no mundo inteiro, de maiores ou menores proporções. Tivemos há pouco o conflito entre a Armênia e o Azerbaijão. 6.000 mortos. A metade de um lado, a metade do outro. Em plena época atual. Então, isso mostra uma tendência de espíritos rebeldes, que somos nós ainda. Enfim, diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir
cada vez mais para que se realize o melhor. Emmanuel, no livro Bênção de Paz, disse-nos o Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que em tudo se faça o bem que nos cabe fazer. E aí nós vamos lembrar da chamado posto de socorro, postos de auxílio, que são numerosíssimos no mundo espiritual, e agora numa cidade chamada Campos da Paz. Não é mais nosso lar. Descrição do ambiente por André. Extensas filas de leitos no chão, ocupadas por 1980 espíritos em profundo sono. Vejam, quase 2.000 espíritos desencarnados. Explicação de Aniceto em Os Mensageiros. São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. Outros que acreditavam convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. A maioria não poderá fugir mais tarde à enfermidade e à perturbação. Então, esse é um grupo de espíritos que já está socorrido, mas em condições muito precárias. E aqueles, aos bilhões, que não estão em pavilhão algum. Seguindo adiante, tratamento comandado por Alfredo, manutenção do máximo de silêncio. 80 auxiliares desencarnados atenderiam cada um a 5 doentes. Vejam a organização do tratamento. Dos 1980, os 400 mais suscetíveis de próximo despertar foram atendidos. Os demais recebiam alimentos e medicação mais densos uma vez por dia. 2/3 dos 400 receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam o sopro curador. Ismália começou a orar, acompanhada por todos em silêncio. Todos seguiam a rogativa, frase por frase. Vejam que curioso, não é uma prece coletiva? Há, vamos dizer, a referência à prece coletiva por Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui nós estamos vendo, todos seguiam a rogativa frase por frase, mesmo que fosse mentalmente, é uma prece coletiva. Repetiam em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Essa é a essência da prece coletiva. Ismália irradiava luzes diamantinas por todo o corpo. O tórax parecia conter uma lâmpada acesa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela e predominava nelas a cor azul. Depois delas, em brilho vinha Aniceto, de um lilás surpreendente, ou seja, está descendo a hierarquia. Depois vinha Alfredo, cuja luz era um verde suave. Depois vinham alguns cooperadores. E em seguida Vicente e André Luiz com fraca luz. O que dá essa estratificação vibratória e luminosa e de cores com matizes diferentes? Condição moral,
evolução espiritual. Então, reparem, todos colaboram. A contribuição de todos é útil, é relevante, e todas vão fazer efeito. Mesmo aqueles conteúdos vibratórios mais simples. E aí o autor narra que grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variados, caíam sobre os que oravam, exceto sobre os que dormiam. Caíam com a mesma abundância sobre todos os servidores. Vinham de onde? Das alturas. Desapareciam ao tocar-lhes. Começava a sair da fronte do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração e claridade que os revestia. As bolhas atingiam os espíritos em sono. As emitidas por Ismalha eram mais intensas e mais rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Cada qual revelava o próprio valor na cooperação que podia prestar. Esse estudo da prece de Ismalha, de Os Mensageiros, é uma lição para nós. Se nós queremos poder atuar de uma maneira mais ampla para uma ajuda mais relevante a um mundo de sofrimento, tratemos de evoluir. Reparem, a evolução aperfeiçoa a prece. A prece nos aperfeiçoa, que, por sua vez, nos permite gerar elementos mais úteis em favor do próximo, com as suas aflições, desesperos, doenças e sofrimento. Reparem que, portanto, há um encadeamento. Uma coisa alimenta a outra. E todos ganhamos. Vocês imaginem o que impactou os apóstolos quando eles viram aquela luz ao longe e foram chegando, e se surpreenderam de ver Jesus orando a Deus. Foi algo tão extraordinário que eles se curvaram a toda aquela fenomenologia que só um amor de natureza crística pode gerar. E eles imediatamente pedem para aprender de Jesus como fazer algo parecido. Então, meus amigos, esse tema é um tema, vejam lá, os flocos que partiam dos trabalhadores multiplicavam-se no ar, caíam sobre os enfermos e lhes penetravam nas células mais íntimas. Doentes encarnados, doentes desencarnados. Porque apesar de ser uma narrativa de uma questão na erraticidade, numa colônia, numa cidade astral, nada impede que ali estivessem espíritos desdobrados durante o sono, levados para lá, para serem tratados durante a noite, em meio a outros desencarnados. Porque tanto faz. Havendo necessidade, havendo merecimento, as providências de amor têm lugar. Depois concentravam-se nas frontes dos doentes, as múmias começavam a dar sinais de vida. Seres humanos mumificados, vamos dizer, por toda uma estagnação espiritual. Uns gemiam, outros falavam em voz alta e muitos moviam os pés e as mãos. Depois, 2 que faziam parte dos que receberam toda a ajuda se levantaram. No livro Evolução em Dois Mundos, e aí ele vai falar da prece, é fluido mental ou matéria mental que tem a sua ponderabilidade e as suas propriedades
quimio-eletromagnéticas específicas, definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis, qual acontece no sistema periódico dos elementos químicos no plano terrestre. O que ele quer dizer com isto? A tabela periódica de Mendelejev, que é aquela que nós um dia estudamos em aulinhas de química, ali eu tenho todos os elementos, desde o hidrogênio e o hélio, números 1 e 2, até os elementos pesados, que emitem radioatividade, né? É uma tabela que se renova com o avanço da ciência e da química em particular. De tal maneira que cada pessoa, cada filho de Deus, está como que situado na tabela, quanto às suas condições espirituais, humanas, morais, como também, em decorrência disso, as suas possibilidades de horizontalidade e verticalidade quanto aos efeitos mais ou menos abrangentes, úteis, que a oração pode ensejar. A partícula do pensamento, pois, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência. E aí ele diz que pode variar qualidade, quantidade, comportamento. Isso é da natureza dos espíritos. E ele faz aqui uma relação com o átomo do urânio. Não é? Então, a física nuclear, você pode usar os elementos nucleares da natureza para iluminar uma cidade durante meses. Por isso, as usinas nucleares. Mas, infelizmente, em mãos equivocadas, perversas, a mesma energia nuclear pode gerar a morte. Então, esse aspecto do pensamento que ligamos à prece, né? Nós vamos ver André Luiz dizendo sobre a partícula, ele diz, convertendo-se por acumulação em fluido ou gravitante, aprisionante, eu diria, ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o modula ou tipifica. Aqui ele fala do pensamento em geral. Então, o que nós queremos trazendo isto para as nossas reflexões de hoje? Que todo esse lado positivo, belo, amoroso, iluminativo, tem a ver com a oração, que é o nosso tema. E aí ele faz a comparação com lâmpadas que se acendem no espaço físico, quando acionamos o interruptor. E aí ele nos ensina ou nos lembra, nossa alma se processa a ideia radiante, lança fora de si os princípios espirituais com que influímos no espaço mental. E o espaço mental é espaço da vida dos filhos de Deus na Terra ou em qualquer parte. Então nós vamos ver coisas lindas, gente. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despedem. A luz das estrelas chegando a outros e outros mundos, planetas, corpos celestes e outras estrelas também. A importância do campo gravitacional, as psicosferas dos mundos, a que nós conhecemos um pouco é a da Terra, e o princípio da solidariedade entre Sírios, Capela, Terra e reticências. O mundo para onde o joio separado do trigo um dia terá que seguir. Na verdade, o processo da transição já começou.
A separação entre joio e trigo já está acontecendo há pelo menos 1,5 séculos. De tal maneira, meus amigos, que a ideia é de que os deserdados de sírios foram expulsos, como a escória de lá, foram para Capela. Capela os recebeu. Houve toda uma mescla de espíritos de grandezas diferentes. Passaram-se milhares de anos e os exilados de Capela vieram para a Terra há aproximadamente entre 40.000 e 100.000 anos. Mas agora, passados tantos milênios, o processo análogo vai acontecendo conosco. E tudo isto tem a ver com as questões mentais, espirituais, os dramas humanos e a oração. É como o norte da bússola. É como, vamos dizer assim, a questão mais linda do ponto de vista moral e vibratório que nós podemos sonhar como filhos de Deus. Não pensemos que a oração é uma coisa apenas da terra. Tanto é que Jesus, um espírito que veio do seu trono solar, viajou 150 milhões de quilômetros para estar corporificado aqui há 2.000 anos. Ele, se foi um tema que ele brindou à cristandade desde quando apareceu pela primeira vez, quando, na verdade, ele, claro, foi visto na estrebaria como um bebê nos braços de sua mãe. Depois, pelas narrativas evangélicas, ele é um jovenzinho, um rapazote, quando vai ao encontro dos doutores da lei no templo de Jerusalém, assombrando aqueles adultos com o conhecimento que ele tinha. Quando ele, pela primeira vez, se apresenta como adulto, ele está diante de João, o Batista, que batizava todo aquele povo. Muitos daquele povo acreditavam que João Batista fosse o Messias prometido. E naquela altura, quando os dois conversam, e Jesus diz, é para que se cumpram as profecias. Nesta altura, Jesus ora, e há aquela narrativa. Quando da prece de Jesus, os céus se abriram, e como que uma voz de Deus ressoa, retumbante. Eis aqui, meu filho bem-amado, em quem hei posto todas as minhas complacências. E é nessa altura como se houvesse como uma apresentação de Deus, do tipo, João é elevadíssimo, mas o Messias que eu prometera chegou aos vossos olhos. É Jesus de Nazaré. Então, ele, né, quando os céus se abrem, é por efeito desta convocação de Jesus aos espíritos mais elevados do cosmos para estarem naquele momento solene, referendando que o Messias, que os profetas do Antigo Testamento já tinham anunciado, já havia chegado. Muito bem, meus amigos, a nossa temática iria longe, mas nós vamos ter que pensar de fazer como que um outro encontro, quem sabe, mais adiante, ou vamos ver um outro tema correlacionado. Como já são 9h11, eu já peço até desculpas por ter me excedido um pouquinho, e aí eu gostaria de devolver a palavra ao nosso irmão anfitrião, a Maria também, para que nós pudéssemos, então, nos preparar para o final.
Muito bom, Sérgio. É sempre ótimo ter você conosco aqui. Mais uma vez, muito obrigado por nos trazer esse rico conteúdo, uma reflexão muito importante, sem dúvida nenhuma. Maria? Pois é, nós já vimos aí, né? Acho que a gente vai ter que ter um outro tema, doutor Sérgio, não vai ter jeito. Nós vamos ter que marcar uma outra. Conte comigo, Maria. Ali Porque, também. porque esse tema é muito amplo, muito rico, né? Muito necessário para que a gente possa refletir sobre ele. E eu aproveito aqui para convidar o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo, para a prece da humanidade. Seria interessante que você fizesse esse convite, doutor Sérgio. O que você acha? Maria, eu não sei se eu lembrei desse grupo da outra vez, Não. mas quando foi há uns 4 anos atrás, eu tive vontade de começar com amigas espíritas de Portugal, um grupinho pequeno, familiar, 6 pessoas, de prece aos domingos pela humanidade, todos os domingos às 6 da tarde. E aí eu faço o que nós chamamos de preces e irradiações. O grupo foi crescendo, crescendo. Como eu viajei muito, ou relativamente muito, amigos de vários lugares foram chegando para compor o grupo para que formássemos esse ambiente de uma prece coletiva pelos doentes, pelos necessitados, pelos sofredores, pela paz, pelos suicidas, pelos abortados, pelos imigrantes, pelos refugiados, pelos doentes de problemas mentais, de problemas orgânicos, clínicos. Muito bem, aí veio a pandemia, no início do ano anterior. E aí eu fui ficando também mais em casa e vendo um sofrimento que eu nunca tinha visto antes. Milhares de pessoas morrendo todos os dias, famílias enlutadas, pessoas vivendo o drama da terapia intensiva para tentar a sobrevivência, né? Nos hospitais da Europa, Estados Unidos, Brasil, África, enfim. E aí, como eu tinha mais disponibilidade e o sofrimento era algo que nós não tínhamos visto antes, eu comecei a ter a ideia e o grupo, então, desde fevereiro do outro ano, ele é todos os dias às 5 da tarde, no horário do Brasil. Quando a pandemia começou, nós éramos 1.500 pessoas. E aí as pessoas também mais em casa, muito na internet, foram conhecendo, foram entrando. Então, hoje são 7.100 pessoas de 34 países. Não é muito, porque o mundo tem 20 bilhões, 7,8 bilhões de encarnados, mas, claro, é como uma usina. Quanto mais amigos para contribuírem na doação vibratória, fluídica, magnetismo terapêutico, a espiritualidade acompanha isso tudo. Então, meus amigos, quem desejar, converse com a Maria, que participa, nos ajudando sempre. É super simples, é um grupo fechado do Facebook, porque não pode ser aberto, porque senão eu não tenho ideia de quem entra, o que possa escrever enquanto estamos orando, mais ou menos simpáticos à iniciativa ou não. Então, é só pedir para entrar e pode trazer os seus doentes, familiares que morreram, pessoas com necessidades variadas. Nós temos a lista dos suicidas, a lista da Covid, a lista do perdão, a fluidificação da água. Então, são sementinhas, amigos. E todos estão convidados
para fazerem parte dessa família. Tá bem? Clarice faz parte também, não é, Clarice? Clarice, Clarice. Muito bem. Seu Antônio também, senhor? Eu, Esporadicamente. mas capto as energias. Olha, porque isso aí tem rótulo, hein? Melhor não falar, melhor não falar. Eu vou me conter. Né? Mas, enfim, o recado está dado. Tá certo. No sentido de que toda ajuda, ainda mais do senhor, seu Antônio, vai ser muito benéfica, sabe lá, quando bem nós podemos, se estamos juntos, fazermos diante desse cenário que nós nunca vimos antes, de tanto sofrimento. É isto. É verdade. Então, essas considerações aí, o Clarice e Antônio Miguel. Vamos fazer um próximo, né? Com certeza. Sim. É só combinarmos, viu, Maria? Sim. Estarei sempre à disposição dos amigos. É interessante como a gente sente que você é um espírito querido daqui da nossa casa. É interessante isso. Como que isso é claro, né? A gente percebe como isso é bem nítido. Muito nítido. Muito bom. Bom te ouvir, Maria. Então vamos encerrar, né, gente? Não vai ter jeito. Falando em oração, né? É verdade. Muito bem. Muito obrigado, viu, a vocês todos pela oportunidade. Tomara que não tarde, que eu possa abraçá-los também e visitar o Bezerra de Menezes pessoalmente, né, o abrigo, e conhecer de perto o trabalho de vocês. Será muito bem-vindo, quando quiser, né? Muito obrigado. Então vamos, Aris, tem mais alguma coisa a dizer, meu querido? Não, eu acho que foi muito bom. Agradecemos mais uma vez o doutor Sérgio e aproveitamos então para pedir, Sérgio, você poderia, por gentileza, fazer uma prece de encerramento? Claro. Muito bem, meus amigos. Que nós possamos, então, em primeiro lugar, não é? Agradecermos a Deus e a Jesus pela vida, por seguirmos nesta caminhada, mantendo-nos da melhor maneira possível, ganhando um pouco mais de consciência, esclarecendo as nossas almas dos valores eternos do mundo maior. Que todos aqui presentes e aqueles que talvez acompanhem mais adiante o estudo de hoje possam viver a saúde, o bem-estar, a paz, o bom ânimo, a fé, tudo aquilo que nós sonhamos para nós, para os nossos amores, encarnados, desencarnados, que possamos expandir através da gratidão as nossas rogativas pelo bem comum da humanidade, desta família que tanto necessita dos ensinamentos do Divino Amigo e que aos poucos haverá de libertar-se do mal e das dificuldades que ainda temos entre nós. Que os amigos espirituais, Dr. Bezerra e tantos outros queridos, alguns até que foram citados durante o breve estudo da noite, estejam nos acompanhando, procurando levar
aos mais necessitados aquilo que é a nossa principal rogativa: que todos tenham saúde, que todos tenham vida, que todos tenham cura e possam voltar para os seus lares, reencontrando seus amores. Que nós tenhamos a paz que Jesus prometeu, uma paz duradoura, uma paz serena, mansa, quando estaremos progredindo sempre de mãos dadas, de corações unidos, cada vez mais com Jesus dentro de nós. Que o conhecimento do amor, do Evangelho, não seja liturgia, seja, na verdade, o despertar do anjo que dorme em cada um de nós. Uma bela noite a todos, votos de muita paz, muita alegria e a nossa gratidão pela oportunidade deste reencontro. Que assim seja, Jesus. Bom fim de semana e uma boa noite a todos. Boa noite. Gratidão, gente. Boa noite. Boa noite.